E aí, gente, bem-vindo a mais um Dicas da Semana aqui da Mink. Hoje a gente vai começar uma trilogia muito sensacional. Ela é escrita pelo Yuval Noah Harari, ele é israelense. Inclusive, esse livro é tão bom que até o Barack Obama comentou ele e é o que está escrito aqui atrás. Olha esse comentário. Uma história abrangente da raça humana. Aborda alguns dos fatores cruciais que nos permitam construir essa extraordinária civilização. Então a gente já vai poder ver, pelo esse breve spoiler do Barack Obama, que aqui a gente vai falar um pouco de história. E é a história da gente, é a história da espécie humana. De como a gente chegou onde a gente chegou. Como que a gente construiu essa sociedade, como a gente construiu essas cidades, como nós construímos o jeito de pensar. Isso não é do acaso. Isso vem com a história, vem com o passar do tempo. E para a semana que vem, a gente vai para o futuro. A gente vai trazer o segundo livro dele, que é o Homo Deus, que vai falar sobre o que o Yuval acha que vai acontecer no futuro da humanidade, com os avanços tecnológicos e tudo mais. Agora, voltando para o passado, tem uma coisa muito sensacional que ele traz aqui, que eu vou compartilhar com vocês, que chama a teoria da fofoca. Não, você não escutou errado. É a teoria da fofoca. Ele fala que há um tempo atrás, como existiam mais de uma espécie de homo, né? Várias espécies do macaco, vamos assim dizer, que compunha essa classificação homo, porque nós somos homo sapiens sapiens, então teoricamente somos da família homo. E existia um homo neandertal, um homo erectus e por aí vai. Ele fala que em algum momento houve uma mudança genética no cérebro do homo, que se viraria se tornar o homo sapiens sapiens, que ele começou a fofocar. Sim, fofocar. Ele fala que assim, é muito fácil você relatar o que está acontecendo. O livro é branco. Só que é muito mais difícil você fofocar. Que fofocar envolve imaginação, envolve previsão de futuro, envolve juízo de valor, coisas que não existiam antes. Então essa mutação, ele traz aqui, eu vou ler para vocês, é muito engraçada. Ó, a teoria da fofoca pode até parecer uma piada, mas vários estudos a corroboram. Ainda hoje, a maior parte da comunicação humana, seja na forma de e-mails, de telefonemas ou coluna nos jornais, é fofoca. É tão natural para nós que é como se nossa linguagem tivesse evoluído exatamente com esse propósito. Você acha que quando almoçam juntos, professores de história conversam sobre as causas da Primeira Guerra Mundial? Ou que os físicos nucleares passam o intervalo do café em conferências científicas falando sobre partículas subatômicas? Às vezes, mas com muito mais frequência, eles fofocam sobre a professora que flagrou o marido com a outra, e sobre a briga entre o chefe do departamento e o reitor, ou sobre os rumores de que um colega usou a verba de pesquisa para comprar um Lexus. Aí, tem mais um pouquinho aqui, que mais para frente, ele fala: após a revolução cognitiva, a fofoca ajudou o Homo sapiens a formar bandos maiores e mais estáveis, mas até mesmo a fofoca tem seus limites. E aqui vem uma informação muito legal. Essa teoria de fato existe, ela chama teoria dos 150, e ela é basicamente assim: pesquisas sociológicas demonstram que o tamanho máximo natural de um grupo unido por fofoca é de cerca de 150 indivíduos. A maioria das pessoas não consegue nem conhecer intimamente, nem fofocar efetivamente sobre mais de 150 seres humanos. Aí, o que ele fala? Conforme o ser humano ele precisou se juntar em maiores números, porque teve o crescimento natural, as famílias começaram a ficar maiores, porque o pai tinha filho, o filho tinha filho, o filho era primo, a gente precisou criar sociedades organizadas racionalmente, com hierarquias, porque nós passávamos desse número de 150. Que daí que a fofoca já não dava conta de manter o grupo unido. Eu tô que a gente fala, se você mora numa cidade pequenininha, que a cidade é totalmente coesa, funciona daquela forma que todo mundo fofoca da vida de todo mundo, é basicamente isso. Ela se organiza através da fofoca. O medo da coerção social, o medo do vexame social, faz com que aquela sociedade, micro-sociedade, né, uma comunidade, tenha uma certa coerência, um certo comportamento estável. A partir de um certo número, nem a fofoca controla, por isso. Daí eles falam da questão da hierarquia, daí construir as cidades, os governos, os estados e por assim em diante. E mais pra frente, inclusive, ele também vai falar de como o ser humano começa a colecionar esqueletos em seu armário.
ele fala que nós, Homo sapiens sapiens, somos responsáveis pelo extermínio de muitos dos nossos primos, como o Homo neandertal. É muito comum a gente ver em filmes, em matérias, fala muito só do Homo neandertal, mas existiram milhares e milhares de outros. E que nós, Homo sapiens sapiens, os matamos. Inclusive, ele fala que o evento de extermínio mais recente nem é da nossa própria espécie. É lá na Austrália, quando o Homo sapiens sapiens chegou lá, a gente mexeu tanto com aquele ecossistema que nós exterminamos um monte de espécies naturais. Uma coisa bem particular de uma ilha, porque a Austrália é uma ilha, é que por causa do isolamento genético você tem espécies diferentes. Por isso que o koala está lá, o canguru está lá, os marsupiais só existem lá, porque eles se isolaram do resto do mundo e eles vão para uma vertente diferente de genética, criam espécies diferentes. E quando o ser humano que não era de lá chegou lá, aquele ecossistema não estava preparado. E é que aconteceu esse extermínio de muitas e milhares de espécies australianas. E ele vai o livro inteiro descrevendo até chegar, inclusive, num ponto muito crítico. É um ponto que me fez pensar muito, inclusive. Que ele fala que a revolução agrícola, na verdade, nós não domesticamos as plantas, mas no caso as plantas nos domesticaram. Porque ele fala assim, qual que é o objetivo da vida de todo animal? É se reproduzir e aumentar o número da sua espécie. Quando ele fala da revolução agrícola, ele fala que nós, seres humanos, limitamos demais a nossa dieta, porque antes nós éramos coletores e caçadores, então nós comíamos animais diferentes, plantas diferentes, frutas diferentes. Quando aconteceu a revolução agrícola, nós começamos a comer sempre a mesma planta. Quando nós domesticamos os animais, nós começamos a comer sempre os mesmos animais. Para isso, nós começamos a aumentar o número deles e começamos a plantar muito mais. Ou seja, o feijão, o arroz, o trigo, eles aumentaram demais em número, que é o objetivo da espécie, que é aumentar seu número e sua quantidade espalhada pela terra, e nós, seres humanos, ficamos mais dependentes deles, porque a gente não vai ter o outro nutriente que a gente tinha antigamente, quando a gente ia para a floresta colher e comia um de cada espécie. E aí ele fala que, na verdade, a revolução agrícola nos escravizou para as plantas, e não ao contrário. Isso é uma forma de pensar que eu nunca tinha visto antes, e me fez refletir muito que talvez o que nós achamos por revolução, na verdade, está nos prendendo, a gente está nos limitando. E ele vai o livro inteiro falando disso, ele vai para tempos um pouquinho mais modernos, né? Porque se o ser humano existe há 2 milhões de anos, se a gente falar de modernidade, a gente está falando do quê? De 200 mil anos? E ele vai navegando sobre o sentido da vida e já dá no próprio finzinho um breve spoiler sobre o que ele ia escrever depois, que é o Homo Deus, que a gente vai comentar semana que vem. Mas olha, é um livro que vale muito a pena se você quer conhecer de onde você veio, por que você pensa desse jeito, por que a sociedade é dessa forma, por que o ser humano anda em 2 pernas e não em 4. Então, você vai ler o livro certo. Se você realmente gosta de história e gosta de entender o porquê das coisas, esse livro é a nossa dica que você com certeza vai amar. E com certeza você já deve ter escutado dele antes, porque ele já é um clássico, apesar de ser um livro muito moderno. Foi escrito em tempos super recentes, trata de temas e polêmicas muito sensacionais. Então fica aí a dica. Essa versão de bolso aqui tem 520 páginas e você com certeza vai devorar, porque ele é muito gostoso de ler. Então, ó, Yuval Noah Harari, Uma Breve História da Humanidade, Sapiens. Uma dica Mink dessa semana e espere semana que vem que a gente vai pro futuro.